Renanzinho, Oi. tô saindo agora pra fazer uma grande mudança na minha vida. Tô limpando aqui. Tô vendo com ele, mano, o bichinho de estimação dá trabalho, né? Não, você não pegava dele, dá uma olhada. O coelhinho, mano, e dá trampo limpar, que tem que limpar todo dia, né? Todo dia que tem que limpar. O ferrinho pelo menos dá só pra pegar o cocôzinho e pronto, acabou. Vou fazer a maior mudança da minha vida. Mudança. Vou comprar televisão, vou comprar cômoda, vou comprar um monte de coisa. Vai casar com a mulher? Não, mas eu tô com tudo no meu quarto. O Renato falou que vai ter uma disputa de quarto. Ele tinha comentado com a gente. Vai ter. O melhor... tá mudando a casa e ainda não fez. É tipo o melhor quarto, mas então eu já tô me preparando hoje. Mas hoje só vou comprar as coisas, vou deixar bem bonito o meu quarto, mano. Depois eu quero que você vá lá pra você dar uma olhada, tá bom? Se quiser até vou assistir um filme com você depois. Vamos, verdade, porque a gente tem um problema. Toda vez que vai fazer a noite dos meninos, é sempre no quarto do Léo. Hoje vai poder ser no meu também. Eu quero comprar um monitor também pra mim, mano. O seu é uma televisão, né? Esse aqui é uma televisão, não é? Vou comprar. Agora você animou eu, sabia? Então compra, que daí nós vai jogar PUBG, vai fazer um monte de coisa. Vou comprar hoje. Hoje? Rapaz, então tá bom. Não, vai lá, depois você mostra pra mim como ficou o quarto. Pode deixar. Mano, já tá de tarde já, velho. Tem que ir rápido. Vamos lá, pai, fazer a correria? De comprar tudo hoje? Eu dei o celular pro meu pai agora não sai mais do celular. O celular é bom, pelo menos? Melhor que o outro? Bem melhor, né? Hoje nós tem que comprar TV, tem que comprar cômoda, tem que comprar um monte de coisa pra gente poder fazer o nosso quarto filé. Você um dia poder assistir TV comigo lá no meu quarto, juntinho, abraçadinho, tá? Eu e você. Então vamos? Partiu? Aqui, ó, eu tô olhando aqui no meu relógio, que o senhor me deu, já tá na hora já. Então vamos? Vamos, tá, vamos. Agora? Deixa eu ver aqui no meu ponteiro, calma aí. Agora são 2h59. Confere aí. Que horas que Confere aí se não é 2h59. 2h59? 2h59. Vamos ver. 58. Ai, vamos, nós tá atrasado. Então dá a mão, vem, vamos. Mano, olha só que o meu pai comprou hoje, mano. Ele comprou um. Esse aqui o nome é bainha de couro. Olha o tamanho da faca que meu pai comprou. Esse aqui é bruto mesmo, hein, vai. Olha, esse aqui, ó. Olha o tamanho, olha como que era. Tipo, plástico, tecido, sei lá. E agora é de couro mesmo. Olha que bagulho lindo, mano. Eu gostei, eu quero uma igual, hein. Dá uma pra mim? Olha, se eu morrer, você fica com essa. Nossa, vai demorar, hein. Vai demorar. Mano, olha o meu paraíso aqui, ó. Pai, fala um negócio. Qual dessas que você acha que eu devo comprar? Porque eu tô querendo aquela grandona ali. Tem essa daqui que é mais pequena. Só que, seguinte, aquela grandona tá muito barata em comparação às outras. As pequenas tá sendo mais cara que essa grande. Vamos conversar com a vendedora. Vamos ver o que dá pra nós fazer. Fiquei com essa televisão, galera. Eu já mostro pra vocês que não tá dando pra filmar muito aqui dentro. Tô tirando minha TV. Uhul. Moleque, 50 polegadas, olha isso, velho. Olha isso. Mano, finalmente comprei minha televisão. Olha a TV comparado ao tamanho do meu pai, mano. É muito grande. Nossa, é enorme minha televisão, velho. Agora tem que ir lá no centro correndo pra gente poder comprar a outra coisa que falta. Vamos? Eu parei pra tomar uma casquinha aqui, mano, que nós também é filho de Deus, né? Tô louco pra tomar uma casquinha, tá um calor infernal aqui, mano. Se a televisão fazer... Bum! Tá atropelando meio mundo aqui, ó. Meu, olha que TV linda. Chegando em casa eu mostro pra vocês, mas a gente vai deixar em casa e já partir pra outro lugar. Mano, eu vou ter que puxar o carro aqui, porque senão não dá espaço pra gente poder colocar por aqui, mano. A TV é tão grande que nós vai ter que empurrar o carro. Moleque doido. Vamos levar lá pra cima e vamos nessa, porque agora é escada pra nós subir. Agora é trabalho mesmo. Eita, nós. Olha a dor de cabeça pra nós virar isso aqui agora. Sobe. Subiu. Explodiu. Os braços tá como? Às vezes estufando. Eu vou pra cá? Quase caí agora. Eu vou poder dormir em cima dessa caixa. Coloca em cima da cama. No chão? Fechou. Meu Deus. Coloca de inclinadinho, não é melhor? Aqui, ó, coloca aqui, ó. Bem aqui, ó. De inclinadinho aqui, ó. Isso. Foi, pai. Na veia. Essa televisão aqui, galera, vai ficar bem aqui. Aqui vai ser meu novo quarto, que eu vou mudar tudo. Vai ficar bem ali, mas tem todo um projeto ainda. Então partiu agora comprar o meu outro guarda-roupa, que a gente tem muita coisa pra comprar ainda. Muita coisa. Nossa. Mano, tamo indo atrás agora de uma cômoda pro meu quarto, porque eu já não aguento mais aquele guarda-roupa, mano. O guarda-roupa tá saindo na minha mão, tudo tá saindo na minha mão. E uma cômoda vai ser bem mais fácil pra mim guardar minhas roupas. E ainda tem que ir em outro lugar comprar as minhas prateleiras, que hoje o pai... Pai, você tá lascado hoje, hein, pai? Vai ter que fazer muita correria comigo ainda. Relaxa, vai ter muita coisa. Mas claro que eu vou... Pai, eu pago uma coca pra você, tá bom? Tá? Eu pago uma coquinha, um negocinho pra comer, tá bom? Tem que
por nada, hein? Tamo chegando. Rapaziada, já cheguei aqui numa loja, já dei uma olhada por cima. Eu ia pegar uma cômoda pra ocupar menos espaço, mas na hora que eu desci as escadas, já vi um guarda-roupa que vai ser minha paixão. Ele é menor que o meu antigo, que era o antigo do Renan, então ele vai sobrar muito espaço. Esse guarda-roupa aqui grandão era mais ou menos o tamanho do Renan, só que ele ocupa muito espaço no meu quarto e não dá pra mim encaixar a geladeira e o guarda-roupa dentro, que ainda vai ser o escritório. Então eu decidi pegar esse aqui, ó, ele é 3 portas, ele é uma cor bonita de madeira. Ou eu tava em decisão, ou esse pequenininho, ou aquele ali. Mas em compensação, esse aqui aumenta só 100 reais do tamanho daquele ali. Então eu preferi ficar com esse aqui. É bonito, ó, ele tem todo o espaço pra eu poder fazer tudo. Aqui vai ficar em cima as cobertas. Eu vou abrir ele inteiro aqui, calma aí. Aqui vai ficar as partes das minhas blusas, camiseta, tudo que eu tiver. Ali calça jeans, shorts. E ali em cima todas as minhas cobertas, que eu tenho bastante. Aqui vai ficar de blusa de frio, porque pra quem não sabe, mano, eu tenho muita blusa de frio. Eu tenho muita mesmo, sem noção de tanta blusa de frio que eu tenho. E as minhas blusas de frio é aquelas estufadas, grandona, mais cheia, entendeu? E aqui vai ser coisa de cueca, meia, essas coisinhas que todo mundo tem. E aqui foi a melhor parte, que é a parte da bugiganga, mano, que eu tenho bola de futebol, vou ter lugarzinho pra poder colocar as minhas lembrancinhas que eu compro das minhas viagens. Toda viagem que eu vou, eu compro uma lembrancinha. Vou fechar isso aqui, vou fechar tudo. Eita, nós cheguei a bater aqui a porta. E pra ser até mais rápido, pra não ter que ir no entregador, levar, montar, eu já peguei esse mesmo do mostruário, que já chega amanhã em casa. A televisão ia chegar também amanhã, mas eu peguei do mostruário e já falei, meu, esse aqui que eu vou levar hoje. Então, já peguei tudo. Hoje eu vou mostrar tudo, todo o orçamento que eu fiz, galera, porque foi um dinheirinho, mas é o meu lazer, né, de eu poder descansar, chegar no domingo, de tanto que a gente grava, edita, trabalha, vamos tirar um dia só pra gente. Então, eu vou mostrar passo a passo. Meu pai já foi lá pagar, porque eu não quero nem ver a parte de dar o dinheiro, só quero que ele vá lá, pega meu cartão, paga, dê tudo certo. A gente ainda tem que ir em outro lugar pra poder comprar as prateleiras, que vai ter bastante prateleira agora no nosso escritório. Eu tenho que comprar, mano, muita coisa, por conta das lives que eu tenho que fazer também. Mano, olha o paraíso, eu queria levar o maior. Se eu tivesse um quarto grandão, eu ia levar tudo isso aqui. Eu ainda tenho que comprar uma cama, mas eu não vou comprar a cama por enquanto, porque ainda não deu o orçamento. Se eu tivesse um pouquinho mais de condição, eu tinha comprado uma cama também, mas não tem como eu comprar hoje. Então, vamos agora ir embora. Minha pai já foi lá pagar, passar em outro lugar pra comprar agora as prateleiras e ir pra casa e amanhã finalizar tudo. Rapaziada, nós chegou tão em cima da hora que a loja já tá fechando. A gente tava fazendo as compras e a loja já fechando já. Então você vê como a gente deixa tudo pra última hora, mas graças a Deus deu certo, só atendeu super bem. O menino conhecia já o canal, ele já até ajudou a escolher o que tinha que fazer. Então agora tem que comprar mais um monte de coisa, meu dinheiro tá acabando, velho. Mano, olha esse trânsito, velho. Olha esse trânsito, Londrina tá virando São Paulo, horrível. Rapaziada, mano, eu vim aqui num lugar que eu vou comprar todas as coisas da minha casa, do meu quarto em si. Só que não pode filmar, eu já tentei filmar aqui com meus amigos, só que eles cortam, eles barram mesmo. Eles colocam até um plástico em volta da câmera pra não ter perigo de gravação. Então não vai dar pra me levar a câmera, infelizmente. Mas quando já tiver tudo no carro eu mostro pra vocês. E meu pai ainda quer me levar pra fazer compras pra casa dele. E eu vou filmar tudo, ir lá pra casa. E eu vou levar hoje o meu cachorro pra minha namorada, que aí eu vou explicar melhor pra vocês, tá bom? Então um segundinho e a gente já volta. Rapaziada, olha, mano, é pouquinha coisa. Tem aqui as minhas prateleiras, tem aqui os lugarzinhos pra poder colocar, a lâmpada. Eu comprei uma lâmpada enorme também. Mas, pai, quanto que deu tudo isso aqui, pai? Fala. 315 real, tudo isso aqui, mano, é muito caro, velho. Meu quarto tá sendo um pouquinho caro, mas é pro meu lazer, vai ficar muito bonito. E eu tenho certeza que na competição de quartos eu vou ganhar, mano. Mas saiu caro isso aqui. Vai, coloca as últimas coisinhas aí. Essas madeiras foi a parte mais barata, porque a lâmpada foi 90 e o resto foi 1000. Então vou levar o carrinho pra lá. Leva o carrinho, leva o carrinho, leva o carrinho, leva o carrinho, leva o carrinho. O carrinho tá indo sozinho. Graças a Deus, galera, eu guardei por muitos meses mesmo uma graninha de tudo que eu tava ganhando. Sempre guardei 20%, 30%, metade. E hoje tô decidindo comprar as coisinhas do meu quarto. A televisão, já comprei o guarda-roupa, já comprei agora as madeiras. Mas eu acho que eu vou ter que deixar em outro vídeo, porque agora eu tô indo comprar algumas coisas de cama, depois ir no mercado com meu pai e levar o cachorro pra minha namorada. Então esse vlog vai ficar muito grande. Então eu vou deixar pra montar tudo em outro vlog, mas eu vou deixar tudo bem explicadinho pra vocês, tá bom? Então já deixa seu like, queridão. Aqui, galera, já é minha televisão. Tá aqui pra pegar um pouquinho de poeira. Por enquanto, só hoje à noite que já escureceu pra poder instalar amanhã. E seguinte, rapaziada, foi uma correria louca. O dia inteiro correndo atrás de um, vai correr atrás de outro. Meu cartão bloqueou porque, tipo, como eu comprei a TV e comprei um guarda-roupa, tipo, excedeu o limite de dinheiro que poderia gastar, mano. E agora eu vou conversar com vocês quanto que deu a brincadeira desse meu novo quarto.
Quase caí agora. Seguinte, rapaziada, eu tô juntando dinheiro faz mais ou menos 8 meses, desde a casa antiga eu já tô juntando esse dinheiro. Todo mês eu guardava uma quantidade de dinheiro, de tudo que eu tava ganhando, de todos os jobs que eu tava fazendo, tudo que eu tava fazendo eu tava guardando dinheiro. E também porque eu vendi algumas coisas minhas que eu não tava usando mais e me sobrou uma graninha um pouco a mais. Desde moleque eu já tive essa vontade de ter uma televisão no meu quarto, uma televisão grande com internet, um computador muito bom, uma câmera melhor, uma cama melhor, tipo tudo melhor, tá ligado? Então era uma vontade minha. E como quando a gente mudou aqui pra casa, o meu quarto sendo menor, mas eu pegando um quarto e um escritório, aquele escritório era pra ser um closet, galera. Era pra mim colocar o meu guarda-roupa lá. E o Renan acabou me dando o guarda-roupa dele, o antigo, pra mim poder não ficar sem guarda-roupa, porque eu tinha dado o meu pra minha namorada. Porque na teoria eu pensei que todos os quartos tinham já o closet incluso. Então eu já dei pra minha namorada o guarda-roupa e não ia tipo pegar de volta, tá ligado? Eu ia ter que juntar um dinheiro e comprar outro. Então ele acabou me fornecendo porque o quarto dele já tinha e eu tava sem. E o que aconteceu? Quando você monta um guarda-roupa, monta qualquer coisa e monta, desmonta, monta e desmonta de novo, as peças vão ficando um pouco, como pode dizer, espanada, fica ruim, tá ligado? Fica mais ou menos. E o Renan mesmo disse isso, tá ligado? Ele falou que realmente, às vezes a porta, uma tava meio distorta, a outra solta e não sei o que mais pra frente era pra mim trocar porque não ia ser pra sempre, né, mano? Então eu já comecei a juntar uma grana boa, tá ligado? Todo mês passando um pouquinho de apertado, mais juntando. Então hoje eu consegui comprar a minha primeira televisão de 50 polegadas. Tipo, mano, é uma televisão boa, tá ligado? Eu vi alguns vídeos na internet, tá ligado? Eu curti bastante. Eu comprei um novo guarda-roupa. Eu comprei, tipo, todas as coisas que tinha pra comprar no quarto, como prateleira. E ainda faltou, galera, os negócios de cama, tipo, coberta, travesseiro novo, um monte de coisinha pequena que ainda tá faltando e que eu sei que ainda vai levar um bom dinheiro. E toda essa soma de tudo pra mim poder colocar no meu quarto, que ainda tem outras coisinhas que ainda vai chegar, deu no valor de 5 mil reais. 5 mil reais, mano. Sim, galera, é muito dinheiro. Muita gente vai falar, mas Gui, por que comprar uma TV tão grande? Gastar tanto dinheiro? Mas, galera, é o meu conforto. Toda vez que eu passo o meu fim de semana aqui na casa, a casa meio que fica um pouco vazia, porque o Léo vai pra casa da mãe, o meu irmão vai sair, o Roma vai pra casa da mãe, o Renan vai pra casa da mãe, e eu fico aqui na casa meio que sozinho, tá ligado? Só quando eu vou pra casa do meu pai ou da minha namorada que eu faço alguma coisa. E assistir Netflix, filme lá no computador, sentado na cadeira, mano, não é a mesma coisa. E como desde cedo, mano, eu sempre assisti muito filme na televisão, eu quis já ter uma TV no meu quarto, ter umas coisas boas. Eu comprei meu computador novo há pouco tempo atrás, então eu já juntei um bom dinheirinho, porque é uma compra que eu vou comprar uma vez só e nunca mais vou gastar, tá ligado? Nunca mais, que eu vou ter uma TV que vai durar muito tempo, um colchão que vai durar muito tempo. Então foi um investimento pro meu lazer, pra eu poder descansar, que vai demorar muito mesmo pra mim ter que gastar de novo. Então foram 5 mil reais bem suados, mas bem investidos pra mim mesmo, tá ligado? Então no próximo vídeo vocês vão ver já o meu quarto montadinho, tudo certinho, porque, mano, foi trampo, foi dedicação. E se você tem um sonho, mano, não esquece, batalha por esse sonho, não deixa ninguém te colocar pra baixo, não deixa mesmo, junta, batalha, gasta, galera. Um negócio que eu tô aprendendo com esse pouco tempo de vida que eu tenho, eu tô com 19 anos agora, que é o seguinte: a gente não leva nada dessa vida, nada. Então se você tá guardando, tipo, claro que você tem que ter uma noção de que você pode gastar, o que você não pode. Sempre tem um pé de meia, mas o dinheiro ele foi feito pra gastar, ele não foi feito pra ficar aqui com a gente, que a gente vai morrer e vai levar, não. Tem um conforto, com um negócio que você queira, compre uma cama que você queira, compre um guarda-roupa que você queira, mas tudo no seu padrão, no seu limite. Como eu não sou rico, eu não vim de berço de ouro, eu não vim, a nossa família foi muito trabalhadora desde cedo. Eu via minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã se matando de trabalhar, então eu já consegui conquistar muita coisa com a ajuda deles. Então eu já fui fazendo meu pezinho de meia e fui começando a investir agora no meu quarto. Então esse vídeo eu vou deixando por aqui. Se você gostar desse vídeo, mano, deixa o dedo no like, compartilha o vídeo com todo mundo. É uma mensagem motivacional pra vocês, que vocês têm que ter as coisas de vocês, vocês têm que investir nas coisas de vocês, no seu lazer, pra você se sentir bem, tá ligado? Então valeu, beijo no coração e fui!